Graça e paz. Momento de reflexão. Um dia todos nós teremos que fazer uma viagem. Teremos que partir deste planeta que temos como lar para uma outra pátria, para um outro país, para uma outra cidade. Onde nós pegaremos um trem, onde nós iremos para a estação e ali pegaremos o trem para embarcar para este país maravilhoso que nos aguarda, para a cidade do além, para a cidade do Altíssimo e do Eterno, do Rei da Glória. Sim, porque, meus amados irmãos, a cada momento que se passa, nós se aproximamos desta viagem, aonde você tomará o teu trem, o trem da salvação, o trem que te levará à cidade santa, a Jerusalém, para ter encontro com o teu Rei, com o Senhor Jesus. Todos nós viajaremos. Eu pergunto, você está se preparando para o dia desta viagem? Para deixar este país onde vivemos, chamado Brasil, este planeta Terra onde vivemos, do qual o Senhor nos colocou para cumprir uma missão, a missão de pregar o Evangelho, a missão de louvar, de adorar, de dar testemunho dele, a missão de fazer o bem, a missão de anunciar as boas novas para tantos que precisam ouvir? Você está preparado para quando o dia da tua viagem chegar, o dia do embarque, você está na estação para tomar aquele trem e viajar para aquele país? Por isso nós devemos nos preparar para quando este dia chegar e nós viajarmos para a cidade do Altíssimo, aonde não há dor, onde não há pranto, onde não há rancor, não há lutas, não há perseguições, não há ódio, mas amor, paz eterna e alegria. Onde passaremos a eternidade com aquele que é o nosso Rei, com aquele que nos escolheu, com aquele que pagou um alto preço por todos nós, lá no Gólgota. Sim, ele pagou um alto preço por você e por mim. Ele não veio aqui em vão, ele não morreu em vão, ele tinha um propósito, e o propósito dele era de salvar você e a mim, que estávamos condenados a passar a eternidade nas trevas do reino da morte, juntamente com o adversário, o inimigo de nossas almas, chamado Satanás, o Satã, o Rataçã. Sim, mas ele pagou a nossa dívida. Ele nos comprou com seu sangue. Ele lavou e tirou todos os nossos pecados, para garantir o perdão, a salvação e a nossa entrada na cidade santa. Por isso, igreja do Senhor, você que é cristão, você que é servo de Deus, tempo de nós despertarmos, tempo de nós buscarmos mais a presença do Senhor, é tempo de nós nos humilharmos mais, descer mais na presença do Altíssimo, pregar o Evangelho genuinamente, nos afastar das falsas amizades, dos falsos amigos, daquilo que nos afasta da presença do Senhor, daquilo que nos leva para longe do Reino. Nós temos que dizer não para as coisas que este mundo nos mostra, nos oferece, para os nossos amigos que, entre aspas, porque nós não temos amigo verdadeiramente é Jesus. Nós temos colega, conhecido, mas amigo mesmo é Jesus. Este é o amigo que devemos confiar e que devemos apegar e que devemos estar lado a lado com ele e pedir para que ele ande conosco dia após dia, que nos guie na luz, na sua luz, e que ele nos conduza nos seus passos para chegarmos ao céu. Sim, nossos dias estão chegando. A nossa data, a data para nós viajarmos está marcada lá nos céus, pelo próprio Deus, aonde está escrito o dia que você nasceu e que eu nasci, mas o dia que deixaremos essa terra para ter o encontro com Ele, que nós possamos estar preparados para nos encontrar com
a mais alta autoridade celestial, o Santo dos Santos, Senhor do Senhor e Rei dos Reis. E o importante é que nós permaneceremos com Ele naquele lugar santo, aonde os anjos o adoram, querubins, serafins, aonde nunca mais iremos lembrar desta terra, deste mundo caído, deste mundo caótico, porque ali estaremos para sempre na presença do Rei Senhor Jesus. Devemos que pregar e viver esta esperança de subirmos com Ele nas alturas, de partirmos no trem da salvação para a Jerusalém Celestial. Sim. Portanto, te purifica, te santifica. Seja um verdadeiro crente em Cristo Jesus. Não seja um crente de placa de igreja, não seja um crente de denominação, não seja um crente de nomes, não seja um servo autêntico do Senhor Jesus. Confiando que você será salvo pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, não pelo teu ministério, não pelo que você é, não pela tua credencial, sim, mas pela a graça que foi dada a você por Jesus Cristo lá no Calvário. Porque pela graça somos salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque eu e você estávamos perdidos, vagando na escuridão deste mundo. Mas quando ouvimos falar do Senhor Jesus, quando ouvimos a sua mensagem, a mensagem do Evangelho, que nos alcançou, a oração de alguém que orou por nós, ou até mesmo o louvor que falava de Jesus, nós rendemos a Ele e permitimos que Ele entrasse no nosso coração, e Ele nos libertou e nos sacou da condenação eterna, nos garantindo a vida eterna por meio dele, nos tirando do mundo de engano, de mentira, de ilusão, de decepção, de idolatria, de religiosidade. Porque uma coisa é você viver um evangelho e outra coisa é você viver uma religião. Uma coisa é você pregar o evangelho da paz, do amor, da salvação, do que pregar um evangelho religioso, uma doutrina de homens. Isso é diferente. Temos que viver e pregar o verdadeiro evangelho, não o evangelho de homem, mas o evangelho do qual manda Jesus pregar para todas as criaturas. Não seja um religioso, mas seja um autêntico servo do Senhor Deus. Não seja apenas uma religiosa, mas seja uma serva autêntica do Senhor Deus, para ser reconhecida e conhecida no céu. Porque há muitos que dizem ser servos, mas quando não são, quando não obedece, quando não atende à voz do Espírito Santo, quando não ouve a voz de Deus, quando não quer seguir a doutrina santa do Senhor, da palavra de Deus, quando se recusa a fazer o ídolo de Jesus, quando se recusa a mudar de vida, a mudar de personagem, a abandonar o pecado e o mundo. Pois de qualquer maneira, de qualquer jeito, você não vai entrar no céu. De qualquer jeito você não vai habitar na glória. De qualquer jeito você não vai ter um encontro com Jesus. De qualquer jeito você não vai entrar no trem da salvação para ir à Jerusalém Celeste. É preciso ser transformado, é preciso renunciar ao pecado, é preciso ser nova criatura para entrar naquele lugar santo. Temos que renunciar a este mundo e viver hoje o amanhã como se fosse hoje, nos purificando, nos santificando, buscando mais a presença do Senhor, buscando mais servir a Deus, ser mais sincero, mais fiel, ter mais compromisso com a sua palavra, ter mais amor no coração. Sim, é isso, meus amados irmãos, que devemos ser, verdadeiramente adoradores, seguidor do nosso Deus, sem hipocrisia, sem demagogia, sem orgulho, sem soberba no coração, e deixar que a graça do Senhor flua em nós, e que o Espírito Santo nos encha, nos inunde da sua graça, que sejamos um verdadeiro templo do Espírito Santo, para combatermos o pecado, o mundo e a sua consciência, as imoralidades, as atrocidades, as iniquidades, para combatermos o nosso adversário, o ladrão de alma e de sonhos, que é Satanás, que tem roubado tantas vidas, tantas almas, tanta salvação, que possamos ser cheios do Espírito Santo e lutarmos pela nossa salvação e da nossa família, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país, de todas as nações, para que encontre o caminho
que leva ao céu, que é Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Para que todos possam renunciar ao pecado e ao mundo de engano e ao mundo de seus horrores. Pois breve o trem da salvação vai passar na estação, e que nós possamos entrar nele, embarcar e viajar para a Jerusalém Celestial, e temos um encontro com o nosso Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, fique na paz do eterno Rei da Glória. Lembre-se, Jesus está voltando e não tarda em chegar. Te prepare, ó Israel, para encontrar com o seu Deus. Te prepare, igreja, para encontrar com o teu Deus nas alturas.